Que bom que você está aqui. Significa que você se interessou pelo assunto regressão. Regressão é uma técnica da hipnose. Entre várias técnicas, uma delas é regressão. E muito poderosa, porque te ajuda a identificar travas ocultas que limitam a sua vida nos dias atuais. Mas a nossa aula aqui, mais do que uma aula, a nossa experiência ela vai ser dividida em 3 partes. Primeiro, você precisa me conhecer, é importante. Então, brevemente, eu vou me apresentar. Segundo, eu vou explicar o que é hipnose, o que é regressão, para que você se sinta à vontade, sem receio nenhum e aprecie ao máximo essa experiência que vai trazer qualidade para a sua vida. E terceiro, a aplicação, a regressão em si. Eu vou te explicar o que você deve fazer para você aproveitar ao máximo essa experiência. Então, vamos lá. Eu sou Ricardo Reis, especialista em programação neurolinguística e hipnoterapeuta. Há mais de 15 anos, eu ajudo pessoas com hipnose, ajudando essas pessoas a se libertarem de medos, fobias, pânico, procrastinação, que é ficar adiando os compromissos, aumentar a autoestima, se conhecer melhor, crenças limitadoras que se transformam em crenças facilitadoras. São vários problemas ou desafios emocionais que as pessoas têm superado com a minha ajuda. Agora, uma coisa é muito importante. Até os 40 anos de idade, eu, Ricardo, eu tinha muitas dificuldades. Tanto é que eu tinha iniciado 5 faculdades e não terminava nenhuma. Fora outros problemas. Tinha dificuldade de falar em público, gravar um vídeo como esse, mas nem pensar. Foi aí que eu conheci a programação neurolinguística e a hipnose. Mais especificamente a regressão, que um amigo aplicou em mim, um especialista no assunto, e aí o que aconteceu foi que eu identifiquei junto com ele uma trava oculta, uma trava invisível, algo que eu não percebia, que fazia com que eu desistisse de muitas coisas que eu começava. Fora algumas outras dificuldades. Eu fiquei muito impressionado porque a partir do momento que eu participei de uma regressão, identifiquei uma trava oculta, eu me libertei, o meu potencial aumentou e eu fiz uma faculdade. E não apenas a faculdade de marketing. Após isso, eu tive a minha formação em programação neurolinguística, hipnose clínica, produtividade, neurociência. Para ser mais exato, foram mais de 65 formações nacionais e internacionais depois que eu identifiquei a trava oculta que me impedia de fluir. Então a minha vida mudou completamente. Agora você já sabe, já imagina. Eu me transformei, inclusive, a minha paixão foi tanta pelos resultados que eu me apaixonei pela hipnose, pela programação neurolinguística e a minha vida, minha carreira agora se baseia nisso. Eu ajudo as pessoas com atendimento, através dos meus cursos online, da minha mentoria. Já ajudei mais de 7.000 pessoas individualmente, assim, no 1 a 1. Eu não estou falando aqui do meu YouTube do meu canal do YouTube que tem quase 100 mil inscritos, nem do meu Instagram, que tem quase 30 mil seguidores, e nem dos meus cursos online, eu tenho 7 cursos online, eu não estou falando disso porque aí o número é muito maior. Individualmente eu ajudei mais de 7.000 pessoas. E na maior parte dos casos, mais de 50% dessas pessoas que eu ajudei individualmente, eu apliquei regressão para ajudar essas pessoas a identificarem uma trava oculta e aumentarem o seu potencial, tá? Agora você já me conheceu um pouco melhor, se sente talvez um pouco mais seguro ou segura. Isso é muito importante, porque afinal de contas eu vou conduzir a regressão daqui a pouco. É uma experiência muito agradável, muito gostosa, mas você precisa saber também o que é hipnose e o que é regressão, para ficar mais fácil, para que a sua jornada, que a sua experiência seja melhor. Então vamos lá. Hipnose é simples, gente. É foco e concentração. Quando uma pessoa tem foco e concentração em algo, é hipnose. Substitua a palavra hipnose, risque, coloque foco e concentração. Hipnose, presta atenção, não é aquilo que dizem por aí, nem o que você viu na TV ou nos vídeos do YouTube. Em hipnose você não dorme, você apenas fecha os olhos. E o tempo todo você está atento.
Hipnose você não fica inconsciente, não, você fica consciente. Você sabe que tudo que está acontecendo. Hipnose você não perde o controle em momento nenhum. Você está no controle. Hipnose você não conta os seus segredos, nada disso, você está no controle. Hipnose é quando você fecha os seus olhos e permite que um profissional, eu no caso, diga algumas coisas e você vai imaginando o que eu vou dizendo. Essa sua força da imaginação, junto com a técnica e o meu conhecimento, te ajuda a dar novos significados para coisas que ficaram guardadas aí, arquivos, memórias que limitam a sua vida, o seu comportamento nos dias de hoje. Regressão é uma técnica da hipnose. Existem várias técnicas da hipnose. Existem várias maneiras de ajudar as pessoas no atendimento. Regressão é uma delas, tá? Regressão, o que é? Regressão é quando você se lembra de um momento do seu passado. E essa lembrança está acompanhada de uma sensação, de uma emoção. Então, quando você se lembra de um momento do seu passado, a sua mente interpreta esse momento, essa sua lembrança, como se fosse real. E aí, com a minha ajuda, nós trabalhamos a sua imaginação para que esse arquivo, essa memória que tem te limitado, seja ressignificado, seja modificado. E a partir de agora, sua mente entende que aquilo foi resolvido e o seu comportamento muda. A sua qualidade de vida fica melhor. Pessoas que tinham medo passam a ter confiança. Pessoas que se sentiam inferiores começam a desenvolver autoconfiança. Pessoas que tinham autoestima baixa começam a ter mais amor próprio. É para isso que serve a regressão. Então vou dar um exemplo aqui bem prático, inclusive de algo que aconteceu comigo, na minha vida, tá bom? Quando eu era criança, com 6, 7 anos, a professora pediu para eu ler na frente dos amiguinhos, dentro da sala de aula. Foi na primeira série, né, o primário, né, da minha época chamava o primário. Eu fui ler, eu tive uma certa dificuldade, a professora falou, nossa, mas você é muito burro, volta para o seu lugar. Fulano, vem cá, chamou um outro amiguinho, ele leu. Mas eu me senti inferior, eu me senti mal. E aquilo foi algo muito forte, impactante, ainda mais para uma criança. Até aí tudo bem, são coisas que acontecem. Mas depois de muitos anos, eu adulto, numa oportunidade que eu tive para falar em público, eu não consegui. Eu gaguejei, eu me tremi todo. E aí entra aquela ajuda, uma das ajudas que eu tive com hipnose. Aquele mesmo amigo que me ajudou a destravar e poder começar as coisas e terminar, como uma faculdade, por exemplo, que eu tinha dificuldade, também fez uma regressão comigo. Para eu me lembrar do momento onde a minha mente aprendeu a me proteger, achando que era um perigo se expor, falar em público. E adivinha só, eu me lembrei, na regressão, eu me lembrei do momento que eu era criança, 6, 7 anos, lendo em público. E aí foi feito um trabalho muito legal, onde eu me encontro com a criança, que sou eu mesmo, tem aquele encontro, eu acolho a criança, eu abraço a criança, eu cuido da criança, aí a minha mente acredita que aquilo foi feito e destrava. Ou seja, quando eu me lembro de um momento, eu estou identificando aquela trava, uma trava que estava oculta e agora não está mais. Feito um trabalho adequado, com qualidade, o que acontece? Muda aquele registro na minha mente inconsciente. E a partir de agora, no meu dia a dia, eu começo a perceber o meu comportamento melhor, diferente. E eu leio em público, eu falo em público, pelo menos eu não sinto a vergonha de falar em público. Entendeu como funciona? Isso acontece com pessoas que têm medo de dirigir, medo de viajar de avião, pessoas que são muito ciumentas. Aconteceu algo, provavelmente na sua infância, e isso se transformou numa trava oculta. Hoje você quer resolver, faz um monte de coisa e não resolve. Mas se você se lembrar do momento da sua infância, identificar a trava oculta e ressignificar, puxa, a sua vida muda, você pode ter certeza. Tudo que sua mente vê, ela sente como se fosse verdade. Quando você se lembra de algo ruim, você se sente mal agora. Já percebeu isso?
Quando você se lembra de algo bom, você também se sente bem. Agora, a sua mente, o seu cérebro, interpreta uma imaginação como realidade e transforma em uma sensação real também. Por isso que acontece dessa forma. Agora a estratégia é simples. Quando você se lembra de um momento da sua infância, identifica o momento onde nasceu uma trava oculta, uma limitação, uma dificuldade, a sua vida muda a partir de agora. Então, expliquei para você o que é hipnose. Não tem perigo nenhum, não tem contraindicação, tá? Tá bem claro, você se lembra que você não perde controle, você não conta os seus segredos, você não fica inconsciente, é um processo natural, basta você fechar os olhos, se concentrar no que eu vou falar, isso já é hipnose. E o tempo todo você vai estar ouvindo o que está acontecendo aí, ou no seu trabalho, ou na sua casa, onde você estiver. O cachorro latiu, você vai escutar. Um helicóptero passou, você vai escutar. Se alguém gritar fogo, fogo, você vai ser o primeiro a abrir os olhos e fugir. Normalmente na hipnose ou na regressão as pessoas não abrem os olhos, por quê? É uma experiência muito agradável. Muito agradável, ela é relaxante, ela é gostosa. Por isso as pessoas não abrem os olhos. Mas elas estão conscientes o tempo todo, sabendo o que está acontecendo. A mesma coisa vai acontecer com você. Agora, já expliquei, já disse quem eu sou, já expliquei o que é hipnose e regressão. Acredito que mudou a sua forma de ver. Então agora você não tem receio, não tem medo, você sabe que não tem contraindicação, é algo natural, você pode se entregar no processo. Só que eu vou pedir até para você pausar esse vídeo. Para quê? Para você encontrar um lugar agradável, gostoso, uma cadeira confortável, uma poltrona, pode ser a sua cama, avisar os seus familiares para não te interromperem, para não te chamarem, porque senão é desagradável para você. No processo de hipnose de regressão, alguém te chamar e você, puxa, ser interrompido. Tá? Avise as pessoas, se tiver alguém com você, ou reserve um horário, você sozinho, sozinha, para fazer essa regressão. Tá legal? Então, pausa o vídeo se você precisar, que nós vamos iniciar agora. Para a gente da sequência aqui, eu preciso que você faça uma coisa, que você identifique uma dificuldade que você tem que você gostaria de mudar. Se você tem medo, se você procrastina, se você é uma pessoa muito ciumenta, tá? Qualquer dificuldade que você tem, que você percebe que te limita e você não sabe o que é, não conseguiu resolver, existe uma trava oculta aí. E a gente vai identificar essa trava oculta. Combinado? Então o primeiro passo é você escolher uma limitação que tem te atrapalhado. Agora que você já deve ter encontrado, se você não encontrou, pega qualquer uma, mesmo que seja algo leve, para você entender o processo. Vá para o lugar que você acha agradável, acha confortável e consiga ter uns 10 minutinhos de privacidade. A gente vai iniciar a regressão aqui. Lembrando, após a regressão, eu vou lembrar disso, mas vale a pena lembrar agora. Se você quiser resolver alguma questão emocional, medo, fobia, pânico, procrastinação, se você tem alguma questão emocional onde limita a sua vida, autoestima baixa, e quer descobrir onde isso nasceu, fazer uma regressão, ressignificar e resolver isso, me chama. Eu acredito que aqui, acredito não, né? Eu vou colocar, já coloquei aqui nessa página mesmo, tem um botão, provavelmente é do meu WhatsApp, onde você vai mandar um oi, a gente vai conversar, eu vou te fazer umas 2, 3 perguntas, para ver se realmente o seu caso é para ter um atendimento de hipnose, de regressão, e a gente resolver isso, para você ter mais qualidade de vida, tá? É possível e faz parte do meu trabalho esse atendimento. A gente vê a possibilidade de um horário para te ajudar. Te passo como funciona. Agora vamos para a nossa prática, tá? Vou pedir para você se acomodar aí onde você escolheu, um local com privacidade. E, por gentileza, feche os olhos agora. Isso. Você vai perceber que eu vou falar de uma forma mais vagarosa a partir de agora, propositalmente, que é para sua mente inconsciente começar a relaxar e fazer com que todo o seu corpo relaxe. Dessa forma, preste atenção na sua respiração. Vai percebendo como é agradável simplesmente parar e respirar. Algo tão simples e tão poderoso. Cada vez que você inspira, leva oxigênio para dentro, mais de 30 trilhões de células são alimentadas.
É um verdadeiro milagre. Existem pessoas que dizem que não existe milagre. Eu sou da opinião de que tudo é um milagre, inclusive isso. Você percebe na sua respiração que existe uma sabedoria infinita, uma força infinita dentro de você. Independente do nome, ela está aí. Mesmo antes de você nascer, no ventre da sua mãe, essa força infinita já cuidava de tudo. Você nem precisava pensar para ter os resultados. A própria natureza agindo, está agindo aí agora. Dessa forma, o simples fato de você parar e pensar, se eu prendesse o ar por um minutinho, essa força infinita assume controle e te obriga a respirar, porque ela visa a manutenção da sua vida, o seu bem-estar. E o que eu quero agora é que você permita que essa força interior, essa sabedoria infinita, te acompanhe, continue te acompanhando como já está fazendo. Porque a partir de agora ela começa a entender de forma diferente para que você possa ter mais qualidade de vida. E assim imagine os seus pés relaxados, descansados, leves, relaxados, mais e mais leves. Imagine, sinta os seus pés como se eles fossem feitos do material mais leve do mundo. Isso. Faça o mesmo com as pernas. Imagine as suas pernas agora relaxadas, descansadas, leves. Também como se fossem feitas do material mais leve do mundo. Sinta as pernas relaxadas, descansadas. Isso. Quanto mais você respira, mais você relaxa. E quanto mais você escuta a minha voz, mais fundo você vai nessa experiência. Imaginando agora a sua linha de cintura, o seu quadril relaxado, descansado, leve, bem leve. E cada parte que eu disser do seu corpo, e você imaginar, também imagine como se essa parte fosse feita do material mais leve do mundo. Tudo isso ajuda a relaxar. Perceba agora o seu abdômen relaxado, descansado, leve, bem leve. Isso. Leve a atenção para o seu peito, sinta um peito relaxado, descansado, leve. Coloque a sua atenção agora, sinta as costas, os músculos das costas, relaxado, descansado, leve. Como se os músculos das costas se movimentassem, de tão leves. Isso. Relaxe os ombros, como se você estivesse ganhando uma massagem de alguém que você ama muito. Relaxe os ombros. Relaxe os braços. Sinta os braços jogados, relaxados. Relaxe as mãos, os dedos. Algumas pessoas têm a percepção de que as mãos se tornam maiores ou menores quando levam a atenção para as mãos. Isso é normal. Relaxe a nuca, relaxe o pescoço. Quanto mais escuta minha voz, mais relaxe o pescoço. Relaxe a cabeça, todo o couro cabeludo. É como se os cabelos até flutuassem de tão relaxados. E você nem precisa fazer esforço. Só ouvir a minha voz e se permitir imaginar. Toda a cabeça relaxada, a testa relaxada, as sobrancelhas relaxadas, se movimentando de tão relaxadas. Os olhos fechados, agradavelmente pesados, como aquele domingo de manhã que você acordou sem compromisso nenhum e preferiu continuar com os olhos fechados, mais um pouco na cama. Relaxe as maçãs do rosto, relaxe o queixo, relaxe os lábios que mal se tocam e relaxe a língua dentro da boca. E quando você leva a sua atenção para a saliva debaixo da língua, você relaxa ainda mais. Isso! Você está indo muito bem. Esse é o seu jeito de relaxar. E o seu jeito é o jeito certo. Continuando escutando aqui a minha voz, você se permite agora a se lembrar daquela dificuldade que você mencionou, aquela limitação. Eu quero que você se concentre agora naquela dificuldade que você mencionou. Na sensação da dificuldade, porque ela vai ser um guia
para a nossa regressão. Se concentre na dificuldade. Eu sei que incomoda um pouco, mas se concentre na limitação. O quanto aquilo é desagradável às vezes. Com essa sensação agora, eu vou pedir para você apenas imaginar que você está descendo uma escada de 10 degraus. 10, isso, com essa sensação. 9, descendo. 8, quanto mais desce, mais relaxa. 7, 6, relaxando ainda mais com aquela sensação da limitação, da dificuldade. 6, 5, 4, 3, descendo, relaxando mais, com a sensação da dificuldade. 2, 1, 0. Você chega no final dessa escada e vem agora uma lembrança. Talvez a primeira ou uma das primeiras lembranças, onde a sua mente inconsciente aprendeu a te defender. Por isso criou aquela limitação. Talvez você se lembre agora de um momento da sua infância, muito pequeno, ou talvez da sua adolescência, eu não sei. O momento é algo individual, mas perceba que você não precisa fazer esforço nenhum. A lembrança aparece, e se ela aparece, confie, é uma dica da sua mente inconsciente. Foi aí que você realmente aprendeu aquela limitação, aquela dificuldade. Aí está a trava oculta. Talvez algo que você se lembrasse algumas vezes, ou talvez algo que você esteja se lembrando pela primeira vez. Observe essa cena. Enquanto você me escuta, observe essa cena, aí na sua lembrança. Talvez você esteja vendo um adolescente, que é você mesmo. Talvez esteja vendo uma criança com uma dificuldade, com certo medo, com alguma limitação. Eu não sei o que acontece, mas você sabe. Apenas observe e perceba, aquela criança que você está olhando, ou aquele jovem, aquele adolescente, o que é que está acontecendo nesse cenário? Qual é a dificuldade? Perceba. Provavelmente você tem até uma certa emoção. Afinal de contas, a sua mente acredita no que você está vendo. E é muito importante que você observe agora essa criança, ou adolescente, e me diga o seguinte, melhor ainda, diga para você mesmo. O que aquela criança ou adolescente precisa agora, naquela dificuldade? Talvez alguns precisem sentir segurança, acolhimento, sair daquele local. Talvez essa criança precise de um abraço. Você sabe mais do que eu. Você percebe. Afinal de contas, com essa lembrança, você até sente aquilo que aquela criança está sentindo. E quando eu te pergunto, o que essa criança, o que aquele adolescente, o que o seu eu do passado precisa naquele momento de dificuldade, de medo, de insegurança, de angústia, o que aquela criança mais precisa nessa hora? Acolhimento? Um abraço? Uma palavra? Você sabe a resposta, você conhece. Sendo assim, agora a gente continua para uma parte importante da regressão. A regressão está acontecendo agora. Em algum momento eu vou contar até 3 e no 3 você, adulto, adulta, vai imaginar a cena. Você entrando no cenário e ajudando aquela criança. Dando para ela o que ela precisa. Preparando, isso, 1, preparando, 2, respira fundo e 3. Você entrou na cena. Vai até a criança. Se aproxime. Dê para ela o que ela mais precisa. Você sabe o que ela precisa. Talvez um carinho, talvez um abraço, um acolhimento, uma palavra. Talvez tirar ela dali. Faça isso agora. O simples fato de você dar para essa criança o que ela mais precisa está criando uma ressignificação nesse momento. Através dessa trava oculta que você identificou, você dando um abraço, um carinho, uma atenção, uma palavra, tirando a criança dali, socorrendo essa criança, você está sim modificando esse registro. Para que no futuro, no comportamento, no dia a dia, você tenha resultados melhores. Então, acolhendo essa criança, abraçando, conversando,
Perceba como ela se sente melhor. Isso. Perceba que quanto mais você fica com ela, mais você conversa, mais você dá atenção, melhor ela se sente, mais segura, mais tranquila, mais calma. Até que ela se sinta bem, muito, muito bem. E percebendo que essa criança se sente muito bem, você pega essa criança e coloca dentro do seu coração. Crie essa imagem agora. Coloca a criança no seu coração. Ela entra no seu coração. A partir de agora, você adulto cuida dessa criança e essa criança se sente cuidada por você adulto. Aqueles problemas com a criança terminaram porque ela pode se sentir agora cuidada, amparada, morando aí no seu coração. A partir de agora, essa criança é cuidada pelo adulto e o adulto cuida da criança. Um completa o outro e os dois andam sempre juntos. A partir de agora, perceba a sensação gostosa de leveza, de missão cumprida, de ter dado um novo significado para toda essa situação que estava provocando uma trava emocional. E com um bom sentimento, onde o adulto cuida da criança e a criança é cuidada pelo adulto, onde eles permanecerão sempre juntos a partir de agora, com um bom sentimento, apenas imagine você agora num futuro próximo, fazendo coisas que são agradáveis, se sentindo melhor, se sentindo mais calmo, tranquilo, seguro, segura, confiante. Isso. O simples fato de você imaginar e apreciar esse momento já está criando uma ressignificação para ter mais qualidade de vida. E com essa sensação gostosa, com o sentimento de gratidão, eu vou pedir para você agora imaginar que você está subindo uma escada novamente, retornando, para daqui a pouquinho a gente conversar aqui. E vai subindo uma escada com uma sensação de gratidão, de missão cumprida. 1, subindo. 2, subindo. 3, se sentindo muito bem. 4, se sentindo confiante, seguro, segura. 5, 6, subindo. 7, 8, trazendo muita gratidão. 9, com a criança dentro do seu coração. E 10, isso, no topo da escada, com sentimento de gratidão, escutando a minha voz, trazendo um novo aprendizado nessa experiência de regressão, eu vou contar até 5. E no 5, aí sim você vai abrir os olhos. 1, se sentindo bem, tranquilo, prestando atenção nos seus pés, pernas. 2, no seu quadril, abdômen, costas, braços, peito. 3, com atenção nos seus ombros, na sua cabeça. 4, escutando minha voz com sentimento de gratidão, trazendo um novo aprendizado, uma mudança para a sua vida. E do seu jeito, da sua forma, 5. 5, abrindo os olhos, movimentando as mãos devagarinho, isso, abrindo os olhos, se sentindo muito, muito, muito bem. Vamos lá, retornando, abrindo os olhos, se sentindo muito, muito bem. Ótimo. Eu vou pedir para você olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar para cima, fazer um movimento com o corpo, tá bom? Para voltar aqui na nossa conversa. Eu tenho certeza que foi uma experiência agradável. Isso é regressão, é uma técnica da hipnose. Provavelmente você sentiu um relaxamento com as minhas palavras. O seu relaxamento está certo. É do seu jeito, da sua forma. É muito importante você saber que talvez você se lembre de tudo que eu falei, abraçando a criança interior, acolhendo ela, ou talvez você nem se lembre, mas de qualquer forma, a prática funciona muito bem. Algumas pessoas lembram, outras pessoas acabam esquecendo totalmente do exercício ou parcialmente. Algumas pessoas na regressão têm a impressão que pararam de me escutar, mas não, essa é uma impressão. A sua mente inconsciente está o tempo todo entendendo, escutando. Tanto é que você está aqui agora com os olhos abertos, me escutando. Quando eu dei o comando para abrir os olhos, sua mente consciente obedeceu. Tá? E eu espero que você tenha gostado bastante da experiência. Essa regressão foi uma regressão simples, agradável, generalizada, porque nós estamos fazendo por vídeo. Mas eu quero que você saiba que pode ser muito mais profundo
com consciência, com controle, com segurança, mesmo de forma online. Para identificar não apenas uma, mas várias travas ocultas que de repente você tem e limitam aí a sua vida. Como que você sabe que tem uma trava oculta? Às vezes você sente que tem algo dentro de você que te impede de fazer algumas coisas. E eu chamo isso de trava oculta. Então, com a regressão a gente identifica uma ou mais travas ocultas, ressignifica de uma forma mais profunda, porque, por exemplo, num atendimento individual, num a um, é mais profundo, porque eu converso com você, eu colho informações, eu faço uma hipnose, uma regressão personalizada, sob medida para você. É como uma roupa que cai direitinho. Aí é absurdo o quanto você pode ter de mudanças, trazendo qualidade de vida para você e para toda a sua família, consequentemente. É simples assim, tá bom? E fica aqui o meu convite. Você deve ter visto, se não viu, está aparecendo agora. Eu coloquei sim um botão provavelmente do WhatsApp aqui nesse vídeo. Se você quiser saber mais como funciona a hipnose, a regressão, o atendimento, ou mesmo participar da minha comunidade Arte de Viver Bem, que são alunos meus, nós temos encontro todas as semanas, com prática, com hipnose, com plantão de dúvidas, com tarefas. É um acompanhamento para você ter o seu desenvolvimento pessoal, aumentando cada vez mais, superar medos, fobias, parar de procrastinar, aumentar a autoestima, ter mais confiança, seja o que for a sua queixa, a gente consegue resolver. De duas formas. Atendimento individual é uma possibilidade. Pode ser feito regressão? Pode. Tem outras técnicas também. Ou participar da comunidade Arte de Viver Bem, que é uma outra possibilidade. Aí é o atendimento individual e também o atendimento em grupo. Tá bom? Bom, se você quiser saber mais, eu estou à disposição. Me manda uma mensagem, tá bom? Fique à vontade para você tirar as dúvidas. Eu vou ficar muito feliz mesmo em ajudar. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Fique muito, muito bem.